Don't go mystical paranoid on me. Not now. Está no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Programa de sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana? Manda pra gente, nós vamos tentar responder hoje. Nós vamos ver as notícias que bombaram durante essa semana e vamos debater um pouco. Você vai ver uma opinião de um homem de Deus, uma opinião de uma pessoa que pode talvez construir aí para você um senso crítico sobre algum assunto. Vai ser muito interessante. Continue ligado conosco para falar sobre tudo que nós vamos debater no programa de hoje. Recebo ele que é pastor da Comunidade da Cruz, pastor Michel Medeiros, meu amigo. Saudade, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. Uma alegria a gente poder debater aí as perguntas que vão aparecer de surpresa pra gente. Vem com tudo aqui, bem-vindo. Também recebo ele que é pastor da Juventude da Igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro, Opção Jovem. Também amigão, só temos amigos hoje aqui. Rafael, bem-vindo ao Antenados, queridão. Da última vez que eu convidei o Rafael, ele falou: André, eu convidei para falar sobre um assunto assim, altamente espiritual, do qual ele é muito bom. Mas só era pensador, ele olhava para mim: André, tu me colocou numa enrascada. Eu falei: sobre o quê? Foi sobre algo de justiça, pastor Rubens, ele e tava... de desembargador. É. Eu falei: qualquer pergunta André, o que você está fazendo aqui? Eu me isento, eu não tô... Bem-vindo, Rafael. Também recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Prazer, André, estar aqui com você, com o Michel e com o Rafael, que está falando ali, mas arrebentou no debate. É fera. Avaliações muito bem colocadas e que eu tenho certeza que vai se repetir hoje, como também ao Michel e com nossos telespectadores, que são a razão de nós estarmos aqui. Prazer enorme estar aqui. Deus abençoe você. Bem-vindo, pastor. Deixa eu só falar rapidinho aqui no começo, e para você que está com a gente, estou com o livro do pastor Rubens aqui também, com coautoria do William Douglas, Sociedade com Deus. Você que conhece as 25 leis bíblicas para o sucesso, esse aqui é como se fosse uma continuação dele. E a gente já fez a apresentação, já falou muito aqui no Antenados na Geral, mas você que está ligado no Facebook, nas redes sociais, nós vamos colocar uma promoção. A gente vai noticiar hoje e amanhã para você sortear lá, dar um like, você vai ganhar. Eu tenho aqui, olha, só para essa e a próxima semana a gente vai sortear pelo menos esses 5 livros aqui para vocês, tá bom? Então entra lá, fica ligado e bomba lá, retweeta, compartilha, dá like, share e outras coisas mais, tá bom? Deixa eu começar aqui para falar, olha, você pode participar conosco durante o programa, vai aparecer na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, também tem telefone, se você quiser ligar, entrar no estúdio aqui para dar sua opinião sobre qualquer um dos temas. Deixa eu falar uma coisa muito interessante, olha, o hábito de orar à mesa antes de uma refeição e de comer é um gesto de gratidão quase em extinção em alguns lugares. No entanto, um restaurante quer resgatar essa tradição oferecendo desconto aos clientes que se lembram de agradecer a Deus pela comida. Há 4 anos, gente, o restaurante Maria Gourmet Diner, no estado norte-americano da Carolina do Norte, vem oferecendo um desconto que em inglês é Praying in Public. Em português, a tradução é orando em público. A todos os clientes que demonstram gratidão a Deus antes das suas refeições. E vem lá, tem uma foto aqui, tem como aumentar essa foto ou não? Ou botar grande? Tá, olha, Pray in Public, 15% de desconto, tá? Isso está escrito assim, ó, orando em público. Então, se você for lá, de modo voluntário, pedir você orar, 15% de desconto na sua conta. Vai ter muito crente. E, tipo assim, eles não escrevem isso, tem que ser uma questão voluntária. Então, eu quero ver você orando para ver se os irmãos que nos assistem, donos de restaurante aí, vão dar esse desconto aí. Sabe o que eu acho bacana, mas também preocupante, é que parece que tem que dar desconto para as pessoas, às vezes, explicitarem a sua crença. A gente entrou numa, às vezes, e aí eu quero perguntar isso para vocês, essa questão do politicamente correto. Se fala muito nisso. Então, em ambientes de trabalho, ambientes públicos, não se deve expressar a sua fé, porque você pode atingir o outro, que tem uma fé diferente. E, às vezes, se passam até leis. No Rio de Janeiro, a gente já falou, debateu muito sobre isso, que não pode mais pregar nos trens e por aí, mas tem pagode, enfim. Eu não sei se em nome do politicamente correto, evangélicos no Brasil geralmente são barulhentos, falam, expressam sua fé em camisetas, mas eu já vi isso também baixar um pouco, já vi muito mais. Como é que vocês entendem, não necessariamente esse ato que eu achei até muito bacana, muito engraçado e muito criativo, mas essa questão da diminuição da expressão da sua fé em público? A gente vive um tempo debaixo do secularismo. O secularismo é um movimento que ele acredita que a religião ela deve ser exercida e apresentada somente em ambiente particular, nunca em ambiente público, que é politicamente incorreto, como você disse. Por exemplo, você que é muito falado hoje, a gente fala muito politicamente correto, né? Você querer influenciar outro com a sua fé, porque a fé deve ser algo de cunho íntimo, privado, particular.
e você nunca deve querer imprimir a sua fé a outro, né? Essa é, de fato, a filosofia do politicamente correto, também chamado de moral idílica. Ela nasceu mais ou menos na Revolução Francesa e foi ganhando lugar, e o século XX cresceu muito nesse tipo de moral. É uma outra moral. Enfim, só que o cristianismo, ele ignora isso, né? Ele ignora, porque a fé não é uma coisa que deve ser recluso à religião, ao culto e ambiente privado e particular. Nós acreditamos que a fé, ela é e deve ser pública. Eu estou lendo um livro escrito por um político cristão americano, ele morreu na década passada, chamado Russell Kirk, e ele fala uma frase simples, curta e fantástica. Ele diz: cultura nasce de culto. Portanto, é a religião de um país que vai formar a cultura daquele país, né? Portanto, eu, por exemplo, acredito que a igreja, ela tem mais poder do que o legislativo, porque as leis, elas nascem de uma cultura. A igreja, ela não tem tanta influência no legislativo para, por exemplo, criar leis, mas ela tem poder sobre a cultura de um país, e o país cria as suas leis a partir da sua cultura. Isso é muito poderoso, né? Portanto, a fé, ela precisa sim ter expressão pública. Por exemplo, hoje se discute muito se deve ter crucifixo pendurado na parede de um fórum, por exemplo, né, de um ambiente jurídico, né? Porque o secularismo não permite que você tenha um elemento religioso, um símbolo religioso num prédio público, o que é ridículo. Porque a religião, ela faz parte da cultura, e a gente não pode separar cultura de religião, né? E eu imagino que o seu livro fale sobre isso, né? Porque tem tudo a ver, sociedade com Deus. O subtítulo ali é como a fé pode influenciar a sua carreira e seus negócios. Isso é fantástico. No dia a dia. É interessante, porque, claro que também a gente vai entrar um pouco naquela questão do... E eu debati isso com algumas pessoas, dizendo, mas tem que ter cuidado também com a hipocrisia, André. Antigamente o cara vai orar, que ele chega no restaurante, né, no fast food: Senhor, obrigado por esse hambúrguer, por essa batata frita. Por 16% a gente levanta um clamor, né? Xande, o que tu acha disso? Tu vê isso diminuindo no Brasil? Eu sei que nos Estados Unidos é uma questão até bem mais avançada no Brasil. Tem a questão de não pode nem levar... Se você levar a Bíblia para a escola, que fique dentro da mochila. Se você tirar, você pode pegar a suspensão. Acontecem coisas assim, porque é uma questão pública e você não pode interferir ou magoar ou ofender outras pessoas com o seu credo religioso. Tu vê alguma dessas coisas de alguma maneira atingindo no Brasil? Ou por questão cultural mesmo? É interessante voltar a orar, voltar a se expressar mais ou não? Como é que você entende? Assim, eu vejo o seguinte: há uma herança de desrespeito. E eu acho que essa herança de desrespeito, ela não provém só do meio evangélico, das inúmeras religiões que a gente tem no Brasil. As pessoas compreendem mal quando se fala que o Estado é laico. Isso não quer dizer que o Estado ele não tenha expressão religiosa, mas ele não se define a partir de uma expressão religiosa. O pastor fala muito isso, não é Estado ateu, é Estado laico. Exatamente. O ateu não pode ninguém, isso. O Estado laico pode todo mundo. A melhor definição, exatamente isso. Então, assim, as expressões religiosas, elas são também expressões humanas, frutos de uma cultura, dependente da sociedade onde você está, dentro do contexto onde você está. E eu acho que isso não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma nisso. Mas existe uma herança de desrespeito, que nada tem a ver com expressão religiosa, mas, em nome de uma expressão religiosa, muitas pessoas desrespeitaram outras pessoas. Eu fui capelão, por exemplo, no Hospital do Câncer, que eu prefiro não falar o nome do hospital. E nesse hospital havia essa herança, esse resquício de desrespeito. Então, toda vez que algum sacerdote, independente de sua religião, independente de qualquer crença e discurso religioso, quando ele chegava, os médicos já suspeitavam, já esperavam, a expectativa era ruim em relação ao trabalho religioso. Então, eu acho que quando há esse cuidado, a gente também não pode ir para o outro extremo. A gente tem que tentar compreender as coisas. Bom, por que eles estão dizendo isso? Por que há essa dificuldade? Por mais que a gente compreenda que dizer que uma expressão religiosa ela não é cabível só porque é um espaço público, por mais que a gente entenda que isso não é o correto, a gente também tem que partir do pressuposto que
essa imagem, essa criação desse pensamento, ela não simplesmente surgiu assim. Foi criada e, infelizmente, criada de uma maneira ruim, né? E com essas dificuldades, a gente tem que saber trabalhar nessa nossa compaixão que a gente aprende com Cristo, para que, de alguma forma, a gente consiga ensinar através do nosso testemunho, através desse respeito que a gente aprende com o Senhor, para passar, olha, nós temos aqui no nosso espaço, inclusive em público, para fazer uma oração. Será que eu tenho que pedir permissão para fazer uma oração em público? Entendeu? Será que o adepto ao candomblé, à umbanda, bom, independente da religião, ele não pode expressar a sua fé, ele não pode olhar para o céu, porque se for para definir expressão religiosa, para entrar nessa configuração aí vai ser difícil. Como é que vai ser essa análise? Olhou para o céu, expressão religiosa, em público. E aí? E aí, se a gente for olhar assim, mano, você vê na história da humanidade pessoas, organizações, instituições que tentaram fazer isso, e a gente vê que não foi tão legal. Pastor Rubens. Bem, hoje em dia existe uma propagação, existe um combate direto à questão cristã no Brasil. É simples de observar isso, é simples. Basta observar, especialmente uma emissora super especializada em combater os evangélicos em especial, eles colocam novelas, colocam programações, entrevistas, em que eles são muito delicados com a questão religiosa ligada a algumas frentes. Por outro lado, tentam ridicularizar e tentar colocar os evangélicos como ridículos, como pessoas ruins. Veja, será que eu preciso me constranger de orar em público? Se, por exemplo, as emissoras de televisão que não são dirigidas por cristãos, ou seja, que não são, na verdade, que não são cristãs, elas botam mulheres nuas. E é uma concessão pública. É público aquilo. E aquela saia levanta, e ele não está preocupado com a minha família, com as crianças que estão ali, eles não estão preocupados de atiçar a lascívia de todo mundo ali, que eventualmente esteja disposto a isso, e coisa que eu valho. Forte. Eu me sinto afrontado. E eu falo isso diversas vezes, os cristãos falam, e eles não se preocupam. E eles vão estar preocupados se eu vou estar carregando a Bíblia, se eu vou orar. Isso é problema meu. Não é indecente eu carregar a Bíblia, como não é indecente eu carregar livro algum. Eu carrego o livro que eu quiser. Isso é problema meu. E orar, eu falo com quem eu quiser. E se eu quiser falar sozinho também, isso é problema meu. Então, se as pessoas estão querendo controlar o meu comportamento, por favor, eu não estou atingindo ninguém ao falar sozinho, se eles acham que eu estou falando sozinho, se eu estou orando, se eu estou me dirigindo a Deus, o problema é meu. E a Bíblia é pior ainda, problema meu também. Quer dizer, e pior, o mais interessante que eu e o William Douglas, conforme já foi dito, escrevemos um livro, as 25 leis bíblicas de sucesso, que é um best-seller, está lançando no mundo inteiro. Olha, não são evangélicos, não, que estão comprando só, não. Lá na Letônia está lançando. Estamos conversando para lançar na Índia. Então, você observa que aí existe um combate contra a questão cristã, contra o pensamento cristão, e eles vendem lascívia à vontade, botam seres humanos presos como se fossem animais numa casa, para ficar vivendo como animais, brigando uns com os outros e se agarrando em público, e eles querem dizer para mim, a respeito do meu comportamento religioso, para eles tomar conta da vida deles e parar de ficar corrompendo o Brasil. Deixa eu levantar uma pergunta. Vocês já viram uma situação parecida ou já sofreram algum tipo de censura ao expressar a fé de vocês em qualquer local em público? Não, no Brasil. Só para entender. Porque, assim, no Brasil, uma coisa que... Eu já uma vez conversei com o pastor e falou, André, eu fui pregar, eu estava pregando, acho que se não me engano, no metrô, e o cara chegou mesmo e parou. Só que eu até perguntei, mas vem aqui, pastor, eu estava cantando, pregando alto, a gente também tem que entender que, quando a gente fala expressão religiosa também, não é você chegar no ônibus público e glória a Deus, aleluia. Eu acho que até eu, como crente, ia ficar incomodado de alguém gritando do meu lado. Assim como não gostar de ver ninguém dando banho de pipoca também no meu. Não é uma questão de religião, é uma questão de... Agora, se tem alguém ouvindo, ou está lendo a Bíblia dela dentro do ônibus, não tá mexendo comigo, não sei o quê, qual o problema disso? Às vezes, esse que é o problema, porque alguém vai no extremo, se passam leis ou se querem empurrar pensamentos que não pode nada. Aí a gente entra um pouco naquilo que eu falo, no estado ateu e não no estado laico. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de perguntas e debater com você aí de casa. Não sai daí não, Antenados, volta já já.